Matheus Pereira do Cruzeiro não gostou nem um pouco da pergunta feita pelo jornalista, onde ele fala sobre a falha do jogador no primeiro gol do Flamengo. E ele se mostra, um pouco indignado ali com aquela pergunta, mas a verdade é que houve sim uma falha do Matheus Pereira. Primeiro, ele é desarmado, ele tenta um passe curto e acaba perdendo a bola. Depois, ele tenta matar a jogada em cima do Gerson, mas também não consegue parar o jogador do Flamengo. O Matheus Pereira, que segue sendo o pingo de qualidade do Cruzeiro, acabou dando uma resposta, podemos dizer assim, como um coice de égua no jornalista. Eu vou colocar na tela para vocês o que o Pereira falou, só que antes eu vou pedir a cada torcedor cruzeirense que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação ela é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora se liga nas palavras do Matheus Pereira. No lance ali do primeiro gol do Flamengo, o que aconteceu que você acabou perdendo a bola ali? Ué? No lance lá do primeiro gol do Flamengo ali, que você acabou perdendo a bola, o que aconteceu? O que tem? Eu perdi a bola. Normal. E aí? Futebol é assim mesmo. É erros, acertos. Uma hora tu vai errar, uma hora tu vai acertar. A gente tem que assumir o risco, faz parte. Futebol é disso mesmo, é de erros, a gente tá aprendendo todo dia. Não sou diferente de ninguém. Sei que foi um erro bobo. Agora prestem atenção, família. O Vene Casagrande, que é setorista do Flamengo e também apresentador do SBT Esportes lá do Rio de Janeiro, ele falou sobre o trabalho que está sendo feito no Cruzeiro. Ao exaltar o Flamengo, ele fala: olha, o Flamengo enfrentou uma equipe muito competitiva, uma equipe que vai brigar por grandes coisas nesta temporada, uma equipe que está desfalcada e que vai ter reforços a partir do dia 10 do mês que vem. Ou seja, Cruzeiro vai ir muito forte. Um jogo que foi uma horinha o Flamengo jogou melhor, outro Cruzeiro, mas a gente tá falando de um super time, o Cruzeiro, que tá brigando ali agora pelas cabeças da competição. Boa tarde, Fernandinha, boa tarde, Lucas Pedrosa, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo aí. Pois é, o Flamengo protagonizou mais uma boa partida no Campeonato Brasileiro, foi um duelo extremamente difícil. No primeiro tempo, os primeiros 10 minutos ali, foi um jogo muito truncado, as duas equipes se estudando bastante. Depois, em determinado momento, o Flamengo foi melhor, quando soube fazer uma marcação muito boa em cima do Matheus Pereira, que é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro na atualidade. E aí conseguiu abrir o marcador, uma bela jogada do Gerson e uma finalização muito bonita do atacante Pedro. Depois, por estratégia do Tite, da equipe, eu acho que eles recuaram um pouco para tentar explorar um pouco o contra-ataque. A estratégia não deu certo, tanto é que o Cruzeiro conseguiu o empate em uma baita finalização no Matheus Pereira. Quando ele ficou livre, ele conseguiu fazer o gol e igualar o marcador. No segundo tempo, eu acho que o Tite foi certeiro na substituição dele. Ele tira o Lohan, que não estava fazendo uma boa partida, e coloca o Léo Ortiz para aumentar um pouco esse poder de marcação em cima do Matheus Pereira. A estratégia deu extremamente certo. Tanto é que o Flamengo conseguiu fazer o segundo gol e uma vitória extremamente importante. Eu acho que essa vitória, em alguns momentos eu critiquei o Tite aqui, temos que elogiar. Foi uma baita leitura que o treinador do Flamengo teve no meio de campo ali para tentar fazer a marcação em cima do Matheus Pereira e ele conseguiu. A entrada do Léo Ortiz foi crucial para o Flamengo conseguir essa vitória. Repito, uma vitória muito importante. Novamente o Flamengo venceu um adversário extremamente difícil e continua ali na liderança. Durante esse período aí, querendo ou não, já são... Muda novamente. Você deixar um Cruzeiro gostar de um jogo é extremamente perigoso, né? Sem dúvida alguma. O Cruzeiro é muito bem treinado e eu acho que talvez na maior parte da partida o Cruzeiro teve um controle maior na posse de bola. O Flamengo ele foi muito efetivo por essa qualidade técnica, porque hoje você tem dois jogadores que conseguiram assumir a responsabilidade do Flamengo e colocar essa fase difícil do Flamengo no bolso, que se chamam Gerson e Pedro. São dois jogadores espetaculares de nível de seleção brasileira, de nível europeu. O passe que o Gerson deu, guardadas... Ô, Braulio, você tava louco pra marcar um pênalti pro Flamengo ontem, cara? Louco pra marcar um pênalti pro Flamengo. Você fica 4 minutos no VAR e dá 6 minutos de acréscimo, cara. Fica louco, porque vocês pipocam muito pro Flamengo no Maracanã. É impressionante. O Wilton Pereira Sampaio viu um gol lá contra o Atlético. Aí vai falar disso de novo. Vou até o final da vida. E aí eu vou morrer com 108 anos, em cima de uma esteira, correndo.
Fica louco e pipoca no Maracanã lotado, cara. Só ele deu um gol contra o Atlético pro Flamengo, só ele viu. Ontem, só você, Braulio, viu o pênalti. O mundo não viu o pênalti, mas você viu. E se não tem o VAR ali pra te auxiliar, sabe o que ia acontecer? Bateria, gol, não sei, talvez. E pronto. Vocês precisam ter um pouco mais de cuidado. Parar com esse desespero de querer apitar tudo pro Flamengo. É sempre assim, cara. O Datena usa uma frase lá em São Paulo, eu vou repetir ela aqui, é só no nosso, pô. É só no nosso. Me ajuda aí, ô. Não é possível um negócio desse. Fala aí, Valu, você vai ficar calado só olhando. Não, esperando o Vai pra cima do Braulio também, que cara desgraçado. Deixa, Braulio. Vou falar do jogo primeiro, né? O Cruzeiro acho que fez um jogo possível contra o Flamengo. O que dá pra gente questionar é a permanência de algumas peças, a escolha de outras. O Cruzeiro que no primeiro tempo ainda consegue empatar com o Flamengo. O Paulo acabou dando e o VAR foi lá e salvou. Como é que você analisa não só o jogo, mas também esse lance ridículo? Ele não tinha nenhuma ação ali que poderia dar a ele um mínimo subsídio para marcar esse absurdo desse pênalti. Sabe o que é triste, HG? E aí eu vou muito no que o Valu falou, é que é normal, né? É mais do mesmo, né? E é do Braulio, e a gente pode aqui numerar, ficar aqui citando um ato atrás do outro, que vai ser a mesma coisa. É o Braulio, é o Wilton, é a Edna, é o Ramon Abate-Abel, são todos. Eu fico constrangido vendo a arbitragem brasileira, é constrangedor, esse pênalti é constrangedor. Você vai ver a imagem, ontem quando eu vi o lance pela primeira vez, né, no lance corrido, eu ri, cara, eu ri, é de verdade que eu ri. Porque eu falei, cara, assim, o Maracanã inteiro olhou o lance, não viu, e ele ficou 4 minutos para voltar atrás. Então, o Valu falou uma coisa que é o que eu sempre falo, árbitro não é cobrado no Brasil. O Braulio fez o que fez, por sorte a Daiane estava ali naquele momento e voltou atrás, mas ele não fala o porquê que ele viu, o que ele viu na hora, ele não é cobrado pela CBF, que também é super omissa com questão de arbitragem, e ele vai estar na escala da próxima rodada. E na próxima rodada, o prejudicado pode ser o Cruzeiro, pode ser o Flamengo, pode ser o Galo, pode ser qualquer um. Então, a discussão, enquanto a discussão aqui, né, no Brasil, com diretoria, for uma discussão clubista, quando o meu time é prejudicado, eu fico revoltado, eu dou coletiva com o diretor, o jogador que está envolvido no lance sai, né, esperneia. Enquanto for só o meu time prejudicado que eu me revolto, vai continuar isso aí. Vai continuar o Braulio indo pro Maracanã passando uma vergonha dessa, porque isso pra mim é vergonhoso. E a gente vai continuar com o futebol brasileiro correndo atrás. A gente fala, tem que ter melhoria em comissão de base, a gente tem que ter times mais profissionais, dentro e fora de campo. Com a arbitragem dessa não adianta, o VAR não vai salvar sempre, pelo contrário, o VAR também não salva muitas vezes. A gente está numa rodada que teve um Botafogo e Vasco, né, e que teve uma entrada do Hugo Moura em cima do Tietê, que não foi falta, não foi amarelo. O cara tomou 6 pontos. E a entrada do Marlon, igual a mesma coisa. No jogo contra o Fluminense, no jogo contra o Bahia, foi expulso. E bem expulso. O Marlon foi bem expulso, mas cadê o critério? Então, assim, é uma vergonha. A arbitragem no futebol brasileiro é uma vergonha. E o que deu ontem, para pelo menos na minha visão, não sei o que vocês acham, vocês acompanham o Cruzeiro muito mais de perto, eu saí, né, do jogo com uma impressão de um Cruzeiro muito bem treinado, um Cruzeiro organizado, mas na minha visão, ainda com as insistências assim do Seabra. Eu acho que o Romero, ele tinha ganhado 2 salários. O Romero tinha ganhado 2 salários no meio campo do Cruzeiro. Porque só ele corre. E aí eu não estou nem colocando o Matheus Pereira na conta, não. Porque o Matheus está preocupado com outro terço do jogo. Mas para o Matheus jogar tem que ter volante. Né? Tem que ter gente, tem que ter esse distribuidor de jogada. E o modo de jogo do Lucas Silva e do Ramiro, que pelo contrário, eu vejo muita gente torcedor reclamar, e o torcedor tem todo o direito de fazer. Eu não estou aqui para falar que nenhum deles está de sacanagem, pelo contrário, cara. Só que o perfil de jogo, o estilo de jogo do Lucas com o Ramiro é muito diferente do Romero. Eu acho que o Cruzeiro hoje precisa de um cara mais voluntarioso do lado do Romero, para jogar futebol, para dar tranquilidade para o Matheus Pereira jogar futebol. E dentre esses que vão estrear, o Cruzeiro não foi buscar a quantidade de jogadores que vai buscar no mercado para a posição de volante à toa. O Seabra, ele tem que sair, ele tem que proteger o grupo, ele não vai expor ninguém, mas é claro, para a minha movimentação de mercado, que o que o Cruzeiro precisa é de volante e também de atacante. Porque não adianta, o Matheus acho que não foi perfeito ontem. Para mim é o grande jogador do campeonato. Mas sabe que está sozinho. Mas tem uma questão do Matheus Pereira, que eu até falei ontem lá no meu Instagram também, que é o seguinte, o Matheus Pereira é o cara que tem que dar assistência e resolver o jogo. Ele está sozinho. Então, o Cruzeiro, ontem o Cruzeiro fez o que pôde.
O Cruzeiro não consegue fazer mais do que aquilo que foi feito contra um adversário que tem muito mais qualidade no elenco, muito bem treinado pelo Tite. Eu reafirmo aqui que eu penso o Tite, para mim, dos brasileiros, é o nosso melhor treinador. Cara, é difícil competir. Então, quando o Seabra contar com todos os jogadores contratados e tal, todo mundo à disposição, aí você consegue fazer uma avaliação melhor do trabalho dele. Porque o que ele vem fazendo até agora com esse elenco sem ataque é muito bom. Muito bem, é muito bom. E eu vou dizer mais, tá? Eu escutei isso hoje pela manhã, duas coisas envolvendo o Cruzeiro, tá, Valuzeiro? Agora, difícil, mesmo se daqui a pouco pode acontecer, porque acontece com qualquer treinador, se daqui a pouco o Seabra encaixa aí numa série de derrotas e tal e sai, acho que o Cuca não será o nome mais não, viu? Não será o nome não, mesmo se sair. Eles procurariam por outro nome quando isso acontecer, mesmo que o Cuca esteja embriagado. Acho muito pouco provável que isso aconteça. E por que eu estou dizendo isso? Porque vai exatamente ao encontro que eu falei aqui na semana passada. Só os resultados positivos seguram ele. Agora, o trabalho que ele está fazendo até agora, com o elenco que o Cruzeiro tem, principalmente num setor que o Cruzeiro carece de jogadores de qualidade e não tem, que é o meio-campo, ele está fazendo um trabalho muito, mas muito bem feito. Chegar no Maracanã, encarar o Flamengo como encarou, perder por uma diferença de um gol ali, e com uma má vontade desgraçada da arbitragem, aí a gente tem que destacar. O trabalho é super bem feito, o Cruzeiro tem 12 jogos realizados e 20 pontos. Dá quase aquela margem que os especialistas falam de um clube que vai brigar por algo mais significativo no campeonato, geralmente consegue somar 2 pontos para o jogo. O Cruzeiro seria 24, se tivesse 24 pontos, estaria exatamente dentro disso. O Cruzeiro está só 4 pontos, repito, abaixo disso. E ninguém questiona, eu acho que o time do Seabra é bem treinado. A questão que eu disse até quando eu comecei meu comentário são algumas escolhas. Por que, por exemplo, o Kaique, que entrou e arrebentou no jogo contra o Atlético Paranaense, consegue ganhar a vaga de titular do Marlon, que é titular no Cruzeiro desde que chegou o ano passado, e a coisa não acontece, por exemplo, na questão do meio-campo? Eu acho que é necessário que essa disputa também, eventualmente, seja aberta para o setor de meio-campo. Felipe Machado foi bem contra o Fluminense. E lembrando, né, no jogo contra o Bahia, o Lucas Silva foi substituído aos 11 minutos do segundo tempo. No jogo contra o Atlético Paranaense, o Ramiro foi substituído aos 11 minutos do segundo tempo. No jogo seguinte, que foi o jogo contra o Flamengo, para mim os dois não podem ser substituídos aos 43 da segunda etapa. Tem alguma coisa que não fecha, e o Romero sai aos 27. Então, são escolhas que eu acho que é possível sim existir um questionamento. Então é isso, família. Encerramos por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe aqui o seu gostei e se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!